Romanos capítulo 9, versículo 14 até o 18. Ok? Romanos 19, 14 ao 18. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: E então que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantarei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e endurece a quem Ele quer. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, pedimos ao Pai que a Tua graça e o Seu amor esteja sobre nós, e que possamos aprender com a Tua palavra, possamos entender que o Senhor é um Deus soberano, acima de todo o nosso conhecimento, acima daquilo que nós podemos imaginar. Ó Deus, pedimos que o Senhor abra o nosso coração para pôr em prática aquilo que nós estudamos hoje. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Uma das dúvidas mais comuns quando começamos a estudar a Bíblia é por que Deus ele escolhe algumas pessoas para salvar e outras não. Quando você se converte, talvez alguns ali sejam recém-convertidos, mas a maioria de nós talvez já há um tempo de conversão, a gente já começa a pensar, por que Deus me salvou, mas não salvou aquela pessoa? Por que Ele salva ciclano, mas não salva o fulano? Como nós vimos anteriormente, quem foi lá no culto ali em Piracuruca, ou se você olhar ali os textos anteriores, o texto está dizendo que Deus escolheu Jacó para amar, mas não escolheu Esaú. E o nosso questionamento pode ser justamente esse: por que Deus escolheu Jacó? Por que Deus não escolheu Esaú? Porque Deus me escolheu para que eu pudesse ser salvo, mas não escolheu outra pessoa. Alguns até se perguntam, com que direito Deus pode fazer isso? Será que Deus ele pode realmente escolher as pessoas? Quer dizer então que Deus pode simplesmente salvar a quem Ele quiser e tudo bem? A gente tem que aceitar? A gente tem que se contentar com essa ideia? Isso não torna Deus injusto? Porque se Ele me escolhe para salvar, mas não escolhe o meu vizinho, então quer dizer que Deus é injusto, certo? Alguns pensam assim: deveria salvar todo mundo, ou então deveria condenar todo mundo. Mas salvar algumas pessoas, por que Deus faz isso? Por que Deus salva apenas algumas pessoas? Eu sei que você já se questionou bastante sobre isso. Eu pelo menos me questiono inúmeras vezes o porquê disso. Existem dois tipos de pessoas, duas teologias que são muito divulgadas por aí e que infelizmente são contra esse texto que nós lemos. O primeiro tipo de pessoa é o que são chamados dos pelagianos, que foi um sujeito, há um tempo atrás, chamado Pelágio. E esse sujeito, ele acreditava que Deus não sabe quem irá salvar, pois Deus ele precisa esperar a pessoa se arrepender e crer para salvar. Então esse sujeito acreditava nisso. Olha, Deus não sabe quem que Ele vai salvar. Ele simplesmente espera a pessoa crer, espera a pessoa se arrepender e aí salva aquela pessoa. Então esses são os pelagianos. E existem uma outra turma, que é uma turma bastante famosa no nosso meio, e está entrando em igrejas tradicionais e acabando com muitas igrejas tradicionais, que são os universalistas, ou que nós chamamos de liberais também. O que são os universalistas?
Eles acreditam que no final das contas, no final de tudo, quando a gente ir para o céu, Deus vai salvar todo mundo. Deus vai salvar todas as pessoas. Então, no final das contas, o que Jesus fez por nós na cruz não valeu de nada. Porque a ideia deles é que quando nós irmos para o céu, nós vamos encontrar todos os humanos, todos estarão ali, o inferno não existe. Alguns usam o texto bíblico que o inferno ele foi criado para o demônio e seus anjos. Então, está vendo? É só para o demônio e seus anjos. Mas os humanos não irão para o inferno. Infelizmente, irmãos, essas duas teologias são muito divulgadas por ele. Muito divulgadas por ele. No entanto, esse texto de Romanos 9 é o texto que as pessoas mais odeiam. Porque ele é um texto bem enfático e não pode ser simplesmente menosprezado na Escritura. A gente já tem estudado Romanos 9 há um tempo e fala justamente sobre a soberania de Deus, sobre o poder de Deus para salvar e por que Ele faz isso. A gente está ainda num processo de entender isso, então nós não iremos responder tudo hoje. Semana que vem a gente já vai para um texto maior sobre isso e a explicação ela vai sendo progressiva. Então a ideia do texto que nós lemos hoje diz que Deus não é injusto, porque Ele tem todo o direito de ter misericórdia de quem quiser. Deus não é injusto, porque Deus ele tem todo o direito de ter misericórdia de quem Ele quiser. Essa verdade ela tem que estar bastante em nossa mente. O texto é um texto difícil. Na leitura já percebeu que ele é um texto bastante difícil, mas a ideia é simplificar esse texto, não entrar em tantos detalhes aqui. A gente vai entrar bastante detalhe, mas não discutir tanto. Esse é um texto que a gente poderia passar horas discutindo e conversando, mas infelizmente nós não temos como fazer isso num culto de domingo à noite. Então a ideia é também trazer esse texto aos nossos corações e fazer algumas aplicações no final. Então vai ter uma parte um pouco mais difícil, mas também a ideia é trazer aplicações para nós. Versículo 14, ele começa com uma indagação, uma pergunta. Diz assim: então, que diremos? Acaso Deus é injusto? É interessante que Paulo ele faz muito isso em Romanos. Em 1 Coríntios também ele faz bastante isso. Que ele começa a se fazer perguntas a si mesmo. Então ele já prepara, ele já começa a escrever e já começa a imaginar o que as pessoas perguntariam diante daquilo que ele disse. Então, lembrando, ele está dizendo que a palavra de Deus não falhou, porque Deus ele não salvou todos os judeus, mas ele salvou os remanescentes. A palavra de Deus não falhou, porque Deus ele salvou Jacó, mas não salvou Esaú. E a pergunta então nossa, ao lermos isso é: então quer dizer que Deus é justo? Se Deus salva algumas pessoas, mas não salva outras, quer dizer que Deus é injusto? Essa dúvida é muito recorrente hoje em dia e talvez os assuntos mais debatidos e menos entendidos. Você com certeza deve ter pensado isso algumas vezes. Nós nos perguntamos isso principalmente na morte de algum parente que não era cristão. Não sei se já teve algum parente que faleceu e a maior tristeza ali é, ao ver ali aquele leito de morte, é pensar: por que Deus não salvou aquela pessoa? E muitas vezes o nosso questionamento é: por que Deus ele não salvou aquela pessoa, mas me salvou? Eu que deveria ser condenado e não aquela pessoa. Era uma pessoa tão boa, mas não entregou a sua vida a Cristo Jesus. E é no leito de morte ali que muitas vezes a gente começa a debater teologia com a gente mesmo, discutir o que nós acreditamos em nossa mente. A gente começa a se questionar: por que Deus não salvou aquela pessoa? A gente começa a questionar, a gente começa a pensar que Deus, quem sabe, salva lá no futuro. Mas a ideia aqui então de Paulo, ele deixa bem claro que Deus não é injusto. E essa expressão dele, de maneira nenhuma, então a resposta dele é:
de maneira nenhuma Deus é injusto. Essa expressão ela é curiosa, porque algumas versões, principalmente em inglês, trazem como Deus me livre. Então, algumas traduções em português também trazem um pouco isso, porque é essa a ênfase aqui do texto. A ideia de que a pergunta é: será que Deus é injusto? E a resposta de Paulo aqui é: Deus me livre de pensar nisso. Deus me livre de questionar a Deus se Ele é injusto ou não. Essa é a ideia do texto. E é o que ele vai falar lá no versículo 19, que ele diz o seguinte: mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Porque quem reside sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Então ele continua aqui esse argumento, a gente vai ver lá no versículo 19, na semana que vem, sobre isso. Então a ideia do texto aqui é: nós podemos questionar que Deus é injusto. Deus me livre de questionar que Deus é injusto. Porque Deus não é injusto. De maneira alguma Deus poderia ser injusto. Então, se eu acredito que Deus é justo, que Ele é santo, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, por que Ele salva alguns e não salva alguns? A primeira resposta que Ele dá, nos versículos 15 e 16, é que Deus não é injusto em eleger algumas pessoas. Versículo 15 e 16: pois Ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende, a salvação não depende, a misericórdia de Deus não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Em resposta a essa acusação de que o ensinamento da eleição soberana de Deus, de que Deus ele elege de maneira soberana, Ele escolhe as pessoas que irão ser salvas de acordo com a sua soberania. Alguns pensam: Deus pode ser injusto, mas Paulo ele cita exatamente o Antigo Testamento, mostrando que essa ideia, essa doutrina, não é uma doutrina nova, não é uma ideia da cabeça de Paulo, mas sim uma doutrina bíblica, desde antes de Jesus vir à terra e salvar os homens, antes do Novo Testamento. Esse texto claramente indica que Deus é totalmente soberano e, de fato, Ele elege aqueles que vão ser salvos, sem ir contra a sua justiça. Então Deus ele elege por causa da sua justiça. Ele não é injusto em escolher as pessoas que irão ser salvas. É Deus quem determina quem vai receber a sua misericórdia e quem não vai receber a sua misericórdia. Paulo está citando aqui, nós já lemos esse texto, ali de Êxodo 33:19, quando Moisés pergunta para Deus se poderia ver ele, a sua face. E então o Senhor responde a ele: olha, diante de você eu farei passar toda a minha bondade, diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. A salvação, ela não é iniciada, então, de acordo com esse texto. O texto continua dizendo, versículo 16: portanto, a misericórdia de Deus não depende do desejo ou do esforço humano. Ou seja, enquanto o exemplo aqui é que Moisés estava pedindo pela bondade de Deus, mas Deus está dizendo: sou eu quem escolho a quem eu vou revelar a minha bondade. Sou eu quem escolho quem eu vou ter misericórdia e quem eu não vou ter misericórdia. Então a salvação, a bondade de Deus em nos salvar, não é iniciada, como o texto conclui, pela escolha humana, pois até mesmo a fé é um dom de Deus. Até mesmo o arrependimento
é iniciado por Deus. Nós já lemos em Efésios 2, versículo 8 e 9 diz: porque vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação não é merecida por algo que nós podemos fazer, de quem quer ou de quem corre. A ideia é de quem quer ou de quem busca a salvação, de quem vai atrás da salvação. A salvação não está baseada em, como alguns dizem, no livre-arbítrio, na ideia de que o homem tem a liberdade para escolher o Senhor, e nem do esforço humano, mas depende inteiramente da bondade de Deus. Inicialmente aqui ele deixa claro que a misericórdia de Deus não é concedida àqueles que desejam a misericórdia ou àqueles que buscam a misericórdia. Depende simplesmente de Deus, a quem Ele quer dar ou não. Então, humanamente falando, nós podemos falar o seguinte: não, eu escolhi Deus. Humanamente falando, nós podemos dizer isso. Eu escolhi Deus, teve aquele dia especial em minha vida, que você se arrependeu dos seus pecados, que você confessou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, e que você deu um passo e passou a crer em Deus. Então, humanamente falando, sim, nós podemos dizer isso. Não, teve um dia especial em minha vida que eu confessei a Cristo, que eu busquei a Deus e eu encontrei ao Senhor. Humanamente falando, nós podemos falar isso. Só que nós devemos lembrar que, na realidade, quem te deu fé para que você confessasse os seus pecados, inicialmente foi Deus. Ou seja, o que nós vimos aqui na Terra foi um processo humano, um processo em que o homem está buscando ao Senhor, mas na realidade é Deus quem está concedendo misericórdia para que você saia do seu processo de morte e seja resgatado. Morto não tem escolha. Por isso que o texto diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, com a sua graça, nos salvou. Morto não tem escolha. Então esse processo de ter fé, se arrepender, crer e confessar a Cristo é um processo que nós vimos, mas na realidade Deus anteriormente já concedeu a sua misericórdia para nós. Precisamos arrepender e crer? Sim. Existe a nossa responsabilidade humana. Nós precisamos arrepender, nós precisamos crer. Mas esse processo é todo gerado, iniciado pelo próprio Deus. É Ele quem deu fé, é Ele quem deu arrependimento, é Ele quem nos concede salvação. Nós simplesmente aceitamos isso. Nós simplesmente aceitamos a misericórdia de Deus. Por que Deus me salvou? Porque Ele quis. Mas eu podia fazer alguma coisa para Deus em que Ele olharia para mim e falasse: não, eu vou salvar o Samuel porque ele é bonzinho. Não. Eu era totalmente depravado. Eu não merecia a misericórdia de Deus. Todos nós, nenhum de nós merece a salvação. Todos nós somos frutos da misericórdia de Deus. Até aqui é até muito bem aceitável, né? Não, acredito, receber a misericórdia de Deus e tudo bem. No entanto, existe uma segunda resposta, que é do versículo 17 e 18, que já fica um pouco mais complicado. Versículo 17 e 18 diz que Deus não é injusto em rejeitar os outros. Nós vimos primeiramente então 15 e 16 que Deus não é injusto em eleger, em salvar alguns. No entanto, 17 e 18 diz que Deus não é injusto em rejeitar os outros. Versículo 17 e 18 diz assim: pois a Escritura diz ao Faraó:
eu o levantei exatamente com este propósito: mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Nós vamos lembrar o que nós vimos na semana passada, que Deus, Ele amou Jacó, e a palavra aqui é rejeitou, odiou Esaú. Então ele está continuando essa mesma ideia. Agora ele usa um outro exemplo. Então ele citou o exemplo ali de Jacó e Esaú. Anteriormente citou de Isaac e Ismael. E agora está citando sobre Moisés e Faraó. Moisés recebeu a misericórdia de Deus. Moisés viu a glória do Senhor, uma parte da glória do Senhor. Moisés recebeu então toda a bondade de Deus, mas Faraó não. Faraó foi rejeitado pelo Senhor. Alguns até aceitam que Deus os elege e salva, mas será que nós podemos dizer que Deus, Ele também escolhe aqueles que serão condenados? Isso é muito discutido. O segundo exemplo, então, ele está lá em Êxodo 9:16, que diz o seguinte: mas eu o mantive de pé, o levantei, exatamente com este propósito: mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Mais uma vez ele cita o Antigo Testamento, provando que Deus realmente escolhe de uma forma soberana aqueles que servirão ao seu propósito. No entanto, nesse caso, Deus está dizendo que usou o faraó do Egito para demonstrar a sua soberania ao povo de Israel. Deus está provando aqui que Ele levanta líderes, levanta governos, levanta autoridades para o servir de acordo com os seus propósitos. Deus levantou o faraó e endureceu o seu coração, porque Ele quis mostrar a sua glória para Israel. Se Deus não tivesse enviado as 10 pragas, Ele não teria manifestado a sua glória ao povo de Israel, e o povo de Israel não teria crido nele. Então Deus usou o faraó. As 10 vezes que o faraó disse não para que o povo de Israel fosse libertado, Deus usou ele para mostrar o seu poder, para mostrar a sua glória. O faraó então tinha esse papel essencial de mostrar a glória do povo, a glória de Deus ao povo de Israel. Sem dúvida, o faraó ele pensava que a sua posição e as suas ações, as suas rejeições eram fruto da sua escolha, a fim de alcançar os seus propósitos. Porém, na verdade, estava ali para servir com o propósito de Deus. Podemos concluir então que Deus endurece o coração dos ímpios para mostrar também o quão poderoso Ele é. Essa verdade é muito difícil de ser aceita, mas é a realidade. Algo interessante também em Êxodo, e essa é a maior discussão quando a gente lê esse texto, que mostra uma dupla ação. E é isso que acontece com os ímpios. Ao mesmo tempo em que lá em Êxodo diz que por 10 vezes Deus endureceu o coração de Faraó, em outras vezes os versículos dizem que foi o faraó que endureceu o seu coração. Repetindo, mesmo tempo em que nós vemos no texto de Êxodo alguns versículos que dizem que Deus endureceu o coração de Faraó, alguns outros textos dizem que foi o faraó que endureceu o seu coração. Isso mostra então que Deus age tanto de maneira soberana e tanto de acordo com a responsabilidade humana, tanto com o seu poder de saber todas as coisas e tanto também de acordo com o que o homem decide. Não precisa abrir, mas eu vou ler lá em Êxodo 4:21, que diz assim:
Disse mais o Senhor a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedi a você, o poder de realizar, mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Deus então endurece o coração de Faraó para não deixar o povo ir. Só que um pouco mais tarde, lá em Êxodo 8:32, diz assim: mas também dessa vez o Faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. Então perceba que nós encontramos essa dupla ação. Deus, Ele obstina, endurece o coração dos ímpios. Ele cega o coração dessas pessoas. Ele permite que os seus corações sejam, que os seus olhos sejam cegos, para não entender. Mas isso também está de acordo com o coração humano. Está de acordo com a vontade humana. Ou seja, é algo que nós não conseguimos entender. Essa é a realidade. Mas a Bíblia, ela prova que ao mesmo tempo que o ímpio rejeita o Senhor também rejeita o ímpio. E é por isso que Deus, na sua soberania, pode usar também o ímpio para a sua glória. Eu quero ler alguns textos que falam sobre isso. Vou ler rapidamente aqui. Romanos 11:7, a gente já vai ler esse texto, vai explicar esse texto mais para frente. Romanos 11:7 diz assim: que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram, os demais foram endurecidos. Então o texto está dizendo: olha, Israel quis buscar o Senhor. Em certo sentido eles quiseram buscar o Senhor, mas eles não conseguiram, porque Deus endureceu o coração deles. Josué 11:18-20, também falando um pouco ali no contexto de guerra, diz assim, Josué 11:18-20: Josué guerreou contra todos esses reis por muito tempo, com exceção dos heveus que viviam em Gibeon. Nenhuma cidade fez a paz com os israelitas, que a todas conquistou em combate, pois foi o próprio Senhor que endureceu os seus corações para guerrearem contra Israel, para que ele os destruísse totalmente, exterminando-os sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então perceba que é o Senhor quem endureceu o coração daqueles povos para guerrearem contra Israel, para que Israel fosse ali vitorioso, para que ele os destruísse totalmente, exterminando-os sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. 1 Tessalonicenses 5:9 também diz o seguinte: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a pergunta aqui é: então quer dizer que Deus destina pessoas à ira? Você pode responder isso ao seu coração ou não. 2 Pedro 2:12 diz o seguinte: mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas, serão corrompidos pela sua própria corrupção. Então esse texto diz que as pessoas, os ímpios, eles são corrompidos pela sua própria natureza, e tudo o que eles fazem está de acordo com o seu coração corrupto. Diante disso, há também duas formas de entender esse texto, e são as duas formas que eu diria que são mais aceitas. Essas duas formas, que são as mais aceitas, quero citar dois teólogos, um que é o João MacArthur, e o outro João Calvino. Duas formas de interpretar como que Deus ele age com os ímpios. MacArthur então comenta o seguinte: isso, porém, então esse texto, não significa que Deus ativamente
tenha gerado descrença ou algum mal no coração de Faraó. Ele cita então Tiago 1,13, que diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas que ele, então continuando, mas que ele retirou todas as influências divinas que agem rotineiramente como uma restrição ao pecado, permitindo assim que o coração mau do Faraó fosse em direção ao seu pecado sem enfraquecer. Então, qual que é a ideia aqui que ele está colocando? Não é que Deus coloca o mal no coração das pessoas, mas Deus deixa essas pessoas as suas próprias vontades, deixa o ímpio as suas próprias vontades, e eles fazem aquilo que eles querem de acordo com o seu coração. Então essa é a primeira maneira de ver, uma maneira bem aceita. Ou seja, Deus, ele não coloca a injustiça ou o mal no coração da pessoa. Ele simplesmente não age para impedir isso. Então o texto de Romanos 1 é bem enfático também sobre isso. Deus deixa os ímpios fazerem o que eles querem e não impede que eles façam tudo o que eles quiserem de mal. Simplesmente ele larga. Então, olhando essa interpretação, ele olha para ali em Êxodo e diz que o coração do Faraó não foi endurecido por Deus, mas que Deus deixou o coração do Faraó ficar endurecido e fazer aquilo que iria realmente acontecer por causa do coração de Faraó. No entanto, João Calvino vai um pouco mais além disso. E muitos não aceitam, muitos mesmo não aceitam, porque é uma forma bem difícil de crer. Eu tenho muitas dúvidas também a respeito disso, para ser bem sincero. João Calvino diz o seguinte: Paulo nos ensina que a ruína dos ímpios não é apenas prevista pelo Senhor, mas também ordenada por seu conselho e sua vontade. Então o que João Calvino coloca é que Deus ele não simplesmente deixa o homem seguir o seu coração, mas ele ordena por seu conselho, ele determina por seu conselho e pela sua vontade. É Deus quem escolhe quem vai ser ímpio e quem vai ser justo. Para ele, então, os justos eles foram criados para ser salvos, desde antes da criação do mundo. E os ímpios também foram criados para a destruição. Ele cita, então, Provérbios 16:4, um texto bastante difícil também de entender, Provérbios 16:4, que diz: o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. A primeira interpretação, então, é a mais aceita. E não tem problema você aceitar essa interpretação. A segunda, já são poucos que aceitam isso. Mas o que importa aqui é provar que Deus é soberano, tanto sobre a salvação, tanto sobre a condenação. Deus sabe quem irá salvar e por que irá salvar. Ele prova isso com Moisés e com Faraó. Moisés foi usado para a libertação de Israel, e Faraó também foi usado para a libertação de Israel. A diferença foi que Deus demonstrou misericórdia com Moisés, mas mostrou ira com Faraó. Tanto Moisés como Faraó eram pecadores maus. Até mesmo os dois foram assassinos. Temos que lembrar disso. Moisés foi um assassino, não merecia a graça de Deus. Ambos eram igualmente merecedores da ira de Deus e da eterna punição de Deus. No entanto, Moisés recebeu misericórdia
enquanto Faraó recebeu o julgamento de Deus. Porque essa era a determinação de Deus. Era o que Deus queria. Podemos concluir então que Deus condena os ímpios, deixando também seguirem os seus próprios corações. Mas na realidade, Deus já condenou todos os ímpios para a destruição. E a salvação é um ato de nos retirar da condenação. Devemos lembrar que o salário do pecado é a morte. Todos nós merecemos a morte. Todos nós merecemos a condenação. Mas Cristo, por sua graça, nos salvou. Nos deu misericórdia. Nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Porque eu mereço? Não. Não é porque eu mereço, mas é porque Deus quis. Quero, então, trazer algumas aplicações aos nossos corações. Primeiro, nós não podemos ter certeza de quem é salvo ou não. Nós também não temos o papel de condenar pessoas. Não sou eu quem condeno pessoas. Eu não posso dizer para uma pessoa enfaticamente que ela vai para o inferno. Eu posso dizer, você vai para o inferno se você não se arrepender, se você não crer. Mas eu não posso chegar e falar assim, não tem salvação para aquela pessoa. Não, ela peca demais. Ela já viveu a vida desregrada, já fez tudo o que deveria fazer. Não existe salvação para ele. Se Deus quisesse salvar o Faraó, ele tem poder para isso. Se Deus quisesse salvar o pior dos pecadores, ele tem poder para isso. Lembrando, Moisés foi assassino. Davi também foi assassino. Tantos outros na Escritura que foram homens de Deus, mas que pecaram e muito. E Deus ainda assim o salvou. Então Deus pode salvar quem Ele quiser, independente se a pessoa for um pouco boa, entre aspas aqui, ou um pouco má, ou muito má. Deus pode salvar a pior das pessoas, e a gente não sabe quem vai ser salvo ou não. Nós não podemos também duvidar de Deus. Ele tem misericórdia de quem Ele quer. Nós devemos confiar de que a vontade de Deus é muito melhor do que a nossa. Então muitas vezes a gente gostaria, poxa Deus, eu queria que aquela pessoa fosse salva. Mas Deus sabe o porquê não vai salvar aquela pessoa. Deus sabe disso, nós não. A vontade de Deus é muito maior e muito melhor do que a nossa. Apesar de duvidarmos tanto, nós devemos confiar de que Deus é soberano. Devemos então orar e pregar o Evangelho aos perdidos, para que Deus também conceda misericórdia e salve a quem Ele quer. Eu acho muito interessante a história esqueci o nome, do George Miller. Lembrei agora, desculpa. Do George Miller. Ele conta, que ele tinha um caderno de oração. E nesse caderno de oração, porque eu lembrei agora, não está anotado aqui. O George Miller disse que ele tinha um caderno de oração. E nesse caderno de oração, ele colocava todos os seus pedidos. E todos eles, porque ele orava com fé, todos eles eram respondidos. Teve 2 pedidos que ele colocou no seu caderno e não foram respondidos antes dele morrer. Os 2 pedidos era para que Deus salvasse 2 amigos deles. E quando ele morreu, Deus não tinha salvo aqueles 2 amigos. Então foram 2 pedidos que não foram atendidos enquanto ele estava vivo. Mas por incrível que pareça, no seu funeral, esses 2 amigos se converteram. Esses 2 amigos entregaram a vida a Jesus. Ou seja, todos os pedidos foram respondidos. Irmãos, a gente tem que crer nisso. A gente tem que orar arduamente para que Deus seja misericordioso com aqueles que a gente conhece, que estão no caminho da
perdição. Nós devemos orar arduamente para que Deus tenha misericórdia daquela pessoa. Eu não posso bater no peito e mergulhar e falar, eu já sou salvo. Muitas vezes a pessoa que diz que já é salva e bate no peito orgulhoso, muitas vezes nem salva é. Porque aquele que entendeu que é salvo, ele é humilde. Aquele que entendeu que não merece a misericórdia de Deus, ele prega o Evangelho para todos aqueles que também não merecem a misericórdia de Deus. E muitas vezes dá prazer até de pregar para o pior dos pecadores, para que ele seja convertido. Então ore arduamente para que Deus converta. E Deus tem poder para isso. E se chegar no leito da morte daquela pessoa e Deus não quiser converter, tudo bem, porque Deus é soberano. Ele tem o seu propósito. Mas nós devemos orar pedindo ao Senhor por isso. Devemos ser eternamente gratos, pois Deus tem nos dado a sua misericórdia. Então seja grato ao Senhor por isso. Deus, obrigado, porque eu não mereço a sua misericórdia. Não mereço a salvação, e o Senhor me deu. Portanto, que isso também te ajude a permanecer firme todos os dias, a não pecar, a saber lembrar Deus tem misericórdia de quem Ele quer. Ou seja, eu não mereço a misericórdia, então eu não vou pecar, porque eu não mereço essa graça de Deus. Amém? Vamos orar. Pai querido, sabemos, ó Deus, que não merecemos a sua graça e o seu amor. Esse texto, por mais difícil que seja de entender, e há muita discussão, ainda assim que nós podemos concluir aos nossos corações é saber que o Senhor é um Deus todo-poderoso, que faz o que lhe apraz, que faz o que quer segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Nós não entendemos isso e muitas vezes questionamos o Senhor por que as coisas acontecem dessa forma. Mas tudo, ó Deus, está de acordo com o seu controle. Nada foge do seu controle e de suas mãos. Ó Deus, inclusive a salvação. Portanto, nos ajude a aceitarmos isso. É difícil de aceitar, mas nos ajude a aceitar esta verdade, de que o Senhor salva a quem quer. Nos ajude a aceitar a verdade de que o Senhor condena a quem quer também. Ó Pai, que possamos confiar na sua soberania, que possamos orar arduamente, fervorosamente, por pessoas que não são cristãs, para que elas se arrependam dos seus pecados, para que a sua misericórdia alcance o coração delas. E sabemos, ó Pai, que quando a sua graça invade o coração de uma pessoa, ela se torna irresistível. Portanto, Pai, nos ajude a crer nessas verdades, a viver com base nessas verdades e a pregar o Evangelho, a ser bons evangelistas, porque cremos na eleição soberana do Senhor. E Senhor, oramos gratos também por essa semana que o Senhor nos deu. Em nome de Cristo Jesus. Amém.